Como registrar estabelecimentos agropecuários de exploração comunitária? Para realizar o registro de endereços que possuem estabelecimentos agropecuários cuja exploração é comunitária, uma mesma área explorada em conjunto por diferentes produtores, considere dois critérios. Quando as famílias trabalharem em conjunto numa mesma área e dividirem a produção, deve ser registrado apenas um estabelecimento agropecuário ou quando as famílias ocuparem uma mesma área e cada uma tomar a decisão sobre o que plantar e sobre o destino dado à sua produção individualmente, deve ser registrado um estabelecimento agropecuário para cada família. Essas situações ocorrem com alguma frequência em áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais e em reservas, dentre as quais destacam-se as indígenas e as extrativistas. Portanto, como orientação geral, sempre que você identificar um estabelecimento agropecuário associado a um povo ou comunidade tradicional, investigue a sua forma de organização quanto à exploração comunitária e procure registrar no nome do estabelecimento, visto adiante, que ele está associado a uma forma de tradicionalidade. Estabelecimento de ensino é uma edificação utilizada com a finalidade de ensino e educação para cursos regulares, independentemente de pertencer ao setor público ou privado ou a fundações educacionais, como, por exemplo, escolas de educação infantil, em pré-escolas, ensino fundamental e médio, inclusive formação profissional técnica de nível médio, universidades, escolas técnicas e academias militares. No caso de aldeias ou comunidades indígenas, mesmo que uma edificação com atividade de ensino regular não possua paredes, ela deve ser registrada como estabelecimento de ensino. Procure identificar com clareza que tipo de estabelecimento de ensino você está registrando na espécie. Para o IBGE, é importante que seja possível diferenciar as universidades das unidades da educação técnica ou básica, de nível médio, fundamental ou infantil, bem como os estabelecimentos de ensino associados aos povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Em geral, o próprio nome oficial da instituição traz a identificação, mas pode ser necessário incluir esta informação. Não se caracterizam como estabelecimento de ensino as edificações que estejam sendo utilizadas para a prática informal de aulas de reforço ou para cursos de formação profissional, tais como inglês, informática, artesanato e etc. Neste caso, são estabelecimentos que atendem a outras finalidades. Atenção! As creches só serão consideradas como estabelecimento de ensino quando forem oferecidas em um estabelecimento formalizado, ou seja, a atividade de cuidar de crianças em casa ou organizada informalmente em outros ambientes por famílias para oferecer cuidados enquanto responsáveis estão ausentes ao trabalho ou por outro motivo, não devem ser registradas como estabelecimento de ensino. É o caso de cuidadoras de crianças, mães crecheiras ou creches parentais, por exemplo, que devem ser registradas como estabelecimentos de outras finalidades quando realizadas em local destinado exclusivamente a este fim. Estabelecimentos de ensino podem, ao mesmo tempo, abrigar outras espécies, como a de domicílio coletivo nos casos de internatos. É fundamental verificar sempre se o estabelecimento se enquadra na caracterização de outra espécie e registrá-la em caso positivo. Estabelecimento de saúde. É uma edificação utilizada com a finalidade de ações na área de saúde. Abrange todos os estabelecimentos de saúde, independentemente de pertencerem ao setor público ou privado, que prestam atendimentos a pacientes em regime ambulatorial, clínico, internação, emergência ou serviço de apoio à diagnose e terapia. Deve possuir instalações físicas exclusivas e com profissional de saúde para o atendimento de pacientes. São exemplos: clínicas médicas,
consultórios, postos de saúde, clínicas de radiologia, de exames laboratoriais, psicoterápicas, odontológicas, pronto-socorros, hospitais, casas de saúde indígena, polos base de saúde indígenas e outros. Procure identificar com clareza que tipo de estabelecimento de saúde você está registrando na espécie. Para o IBGE, é importante que seja possível diferenciar os exemplos citados acima, inclusive aqueles associados à saúde de povos e comunidades tradicionais. Em geral, o próprio nome oficial da instituição traz a identificação, mas pode ser necessário incluir esta informação. Atenção! Os estabelecimentos de saúde com internação são classificados também como domicílio coletivo com ou sem morador, conforme o caso. Estabelecimento religioso é um local, edificação ou parte de edificação utilizado com a finalidade exclusiva de congregar pessoas que comunguem da mesma fé ou crença para a realização de cultos e rituais religiosos. Exemplos: igrejas, congregações espíritas, templos budistas, sinagogas, mesquitas, terreiros, casas de reza e etc. Atenção! A prática eventual de cerimônias religiosas sem local exclusivamente destinado a este fim, em domicílio particular, não caracteriza a unidade como estabelecimento religioso. Estabelecimento de outras finalidades. É uma edificação utilizada para outros fins que não se enquadrem nas opções anteriores, como oficinas mecânicas, bancos, farmácias, escritórios, associações, lojas e comércio em geral, etc. Vale destacar que, na última operação censitária em 2010, os estabelecimentos religiosos foram registrados como estabelecimentos de outras finalidades. Portanto, nesta operação, não será raro encontrar estabelecimentos religiosos com a espécie de outras finalidades, que deverá ser alterada para a finalidade atual. Atenção! A prática de atividades econômicas informais em domicílio particular, sem local destinado exclusivamente a esse fim, não caracteriza a unidade como um estabelecimento de outras finalidades. Na próxima aula, veremos dados do estabelecimento.